Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Trabalhar. Marcos Muniz, precisamos almoçar. Olá, bom dia. 8 horas e 38 minutos. Você já está aqui conosco, né, no ponto a ponto desta terça-feira. Tempo mudando, hein? A previsão do tempo mudando, tempo fechado. Ontem muita gente mandava ao longo da programação, Eduardo, está vendo uma nuvem escura de chuva? Não era nuvem escura de chuva. Era ainda a fumaça que ainda toma conta, ainda muito bom, né, que já seja menor. Mas o incêndio de ontem nos galpões ali no centro de Santos, João Pessoa com General Câmara, mais de 30 horas, inclusive já dura, agora está na fase do rescaldo, mas ontem muita gente preocupada, aquela nuvem escura, né? Começou cinza, depois ficou muito escura, mas era por conta do incêndio. Só vale lembrar o seguinte, quando você vai declarar o seu imposto de renda, você não pode esquecer nem ponto nem vírgula, porque senão a Receita Federal vem para cima de você, não é verdade? Sim. Faço a pergunta e deixo no ar para você, ouvinte aqui da Rádio Star News e do Ponto a Ponto. Como que a Receita Federal faz aluguel de galpões para manter produtos que seriam leiloados, né, no próximo dia 28, 29, sem ter o AVCB, laudo do Corpo de Bombeiros? Ela é tão rigorosa e exigente para conosco, né, para com os brasileiros, mas talvez não seja tão rigorosa para com eles. Bom dia, Virgínia. Atenta aí, de olho nas redes sociais do nosso Ponto a Ponto da Rádio Star News. E vem chuva aí, hein? Vamos ficar Ainda bem, né? Um pouco de chuva precisa. Para melhorar, para tirar essa poeira. Vou pegar o bom dia dos nossos convidados, vou começar hoje pela direita. Né? Bom dia, Marcos Muniz, empresário, setor logístico, importante para o nosso segmento aqui no Brasil. Segundo os empresários, inclusive, esperamos mais investimentos nessa área aqui na cidade de Santos, na região, até porque o Porto tem sido vítima, mais uma vez, de paralisações, né? Uma hora é greve dos auditores, outra hora é chuva, que acaba atrapalhando o embarque, outra hora o ecopátio está lotado, outra hora os caminhoneiros não sabem onde vão parar e esqueceram que o Porto precisa entrar e sair, né? Tanto para navio como para caminhões. Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia, Ronaldo, Eduardo, Lucas, né, e todos aí que nos assistem, né, que nos ouvem. E ainda tem o implemento do governo, né, que também é mais um empecilho aí com as burocracias, uma legislação muito tumultuada, de pouco que a todo momento tem a sua oscilação, né, não criando aí um cenário assim de forma segura para se investir. É isso aí. Bom, vamos a um destaque aqui importante também nessa terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social. Precisamos dela, hein? Efetivamente, precisamos de mais justiça social. E também Dia Nacional de Luta contra o Alcoolismo e as Drogas. Algo muito perigoso hoje para a sociedade. A drogadição e o alcoolismo. Se não tivermos aí uma parada ou um refreamento disso, eu percebo nas ruas, cada dia que passa, mais pessoas alcoolizadas e também fazendo uso de drogas, né? Mas um destaque hoje importante para a região: Gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo deixou Santos ontem. Está retornando à capital e, segundo o secretário Guilherme Derrite, ele afirma que a Operação Verão continuará, da mesma forma que a Operação Escudo. Até o momento, já tivemos 28 suspeitos mortos em confrontos com policiais. O número de mortos desta Operação Escudo já está, inclusive, na verdade, igualou, mas pode superar ao da Operação Escudo do ano passado, que durou 40 dias. O deste ano, né, desde que a transferência da Secretaria veio para cá, foram 13 dias. Bom dia, meu querido Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON Santos. Essa atitude do governo ter transferido a Secretaria de Segurança Pública para a cidade, para a Baixada, foi importante. Mas há muita pressão em relação a isso, por conta dos mortos, mas também vale lembrar, a sociedade tem que ficar atenta aos dois lados. E existem especialistas dizendo o seguinte, que o PCC não é mais apenas uma organização criminal, já se transformou em uma máfia. Bom dia.
Bom dia, Eduardo Lucas, Virgínia, meu caro Marcos Muniz, e a todos que nos acompanham aqui pela Star News. Eduardo, o Brasil vem falhando há muitos anos na questão da segurança pública. Há muitos anos. Está mais do que demonstrado que a segurança pública ela tem que trabalhar numa frente de inteligência e numa frente de sufocar os ativos financeiros, tá, daqueles que os detêm. Uma coisa liga à outra. Infelizmente, essa famigerada organização criminal, ela iniciou-se aqui no estado de São Paulo em meados dos anos 90, ocorreram várias discussões sobre o papel da polícia violenta, etc., na ponta, sempre acreditando a responsabilidade de tudo para a polícia militar. Ocorre que a polícia militar é a ponta daquilo. A polícia militar é aquilo que vai limpar aquilo que já se aflorou na sociedade, tá? A violência que já chegou estampada. Antes disso, você tem que ter um serviço de inteligência que vai identificar onde está a movimentação do tráfico de drogas, onde está a movimentação dos crimes contra o patrimônio. Que essas organizações trabalharam em todas essas frentes. Elas trabalharam nos crimes contra o patrimônio, nos assaltos a bancos, carros fortes, né? Tráfico de armas e, na sequência, o maior ativo do mundo hoje, que é a droga. E a gente não pode passar a margem que, dentro dessa organização criminosa, ela chegou na política, ela chegou no empresariado, ela chegou na sociedade. O que a gente vê na ponta aqui, tá, são aqueles que movimentam essa carga no dia a dia, que colocam a droga no varejo, mas a droga está saindo do Porto de Santos, dos aeroportos, tudo para o mundo inteiro. E Santos, durante muito tempo, no nosso caso em especial, nós fomos aqui um entreposto. Sim. Tá? O principal entreposto. E o Brasil era corredor. Hoje nós somos o segundo maior consumidor do mundo de drogas. Quando você fala hoje na drogadização, no alcoolismo, existe um processo que nós temos que cuidar da saúde das pessoas, tá? Evitar que os nossos jovens, nossas crianças, tenham uma política séria, efetiva. E, para terminar, todos os governos falharam ao longo dos últimos anos nessa questão de enfrentar a criminalidade. Eu quero aqui destacar que o último governo que eu vi fazer aqui uma movimentação especial com relação ao crime organizado, a cuidar da segurança pública, foi o governo do presidente Michel Temer. Sem dúvida nenhuma, que criou o Fundo de Segurança Pública, que criou o Ministério da Segurança Pública. Depois você teve a figura de um juiz, que foi o Moro, que juntaram todos os ministérios, e o Moro simplesmente foi outro que patinou na questão da inteligência da segurança pública. O atual presidente, quando era candidato, dizia que ia restaurar o Ministério da Segurança Pública. Para não deixar o Ministério da Justiça esvaziado, mantiveram também. Então, o Brasil, ou ele encara, tá? Ou nós realmente seremos, é triste dizer, mas nós estamos caminhando a passos largos para uma Colômbia dos anos 90 e meados dos anos 2000. Antes do intervalo, Marcos, isso que o Ronaldo colocou, a gente pode pegar aqui, por exemplo, tivemos a fuga de 2 presidiários de Mossoró, uma penitenciária considerada de alta segurança. Ontem tivemos 17 fugitivos em uma outra penitenciária fazendo fuga. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos com essa questão deste grupo, né, criminoso, se consolidando cada vez mais, esses atentados contra, não somente a comunidade, mas contra a própria organização do governo, que é a Polícia Militar, Polícia Civil. Nós temos um porto, por exemplo, aqui, que é considerado hoje, infelizmente, nós temos o maior porto da América Latina, é tido e considerado como o porto com o maior trânsito de drogas, né? E aí, Marcos, você que é um especialista no porto, a gente tem uma segurança portuária forte, a gente tem uma investigação em relação às cargas que chegam, entram e saem do porto. Me parece que o poder público é que está omisso, o poder público, como o Ronaldo disse, está falho, ele vem anos e anos, né? E eu concordo até com o Ronaldo, se a gente parar a observar várias ações e várias ações diretas, efetivas do governo Michel Temer, realmente produziram efeitos. Nos demais, a gente viu muita coisa sendo alardeada, mas não pontualmente colocada em prática, Marcos. Eduardo, é triste, né? Mas é nítido, né? As ocupações irregulares que cercam todos os terminais alfandegados, né? Isso aí torna
até vulnerável a esses terminais, porque eles precisam se proteger de todos os lados, né? Inclusive de todas as formas. Então fica muito difícil, Eduardo. É um porto muito grande, né? Nós temos aí, eu posso até te passar um cenário agora, são quase 110 navios na barra. Na área de fundeio. Na área de fundeio. Entre a área de fundeio e atracados, que são 66 pontos de atracação, em média, tem 210 navios chegando. Nossa. Então, é um volume muito grande de carga, é uma falta de infraestrutura gigante que precisa se colocar nesse porto, né, em todos os aspectos, e o poder público, realmente, o Ronaldo foi muito assertivo, ele foi omisso por muito tempo. Isso aí foi formando base na criminalidade para que ele tenha todo esse protagonismo que tem hoje, que hoje é difícil você reverter de uma hora para outra, até porque a justiça dá péssimos exemplos, né? Sim, você tem aí criminosos saindo pela porta da frente, sim, criminosos sendo inocentados, né? E isso tudo acaba fomentando a base de tudo que o crime compensa, né? Então os jovens já começam a acreditar que o crime compensa. E um país ele se constrói com a justiça séria. Não faz nenhum sentido o policial prender, fazer a sua atuação de manhã e o elemento sair da delegacia, às vezes primeiro que o policial que está fazendo o boletim de ocorrência. Então, assim, ficar enxugando o gelo a cada momento. Então, isso é triste, a gente precisa realmente ter um país sério, com justiças que realmente funcione, né? Agora, é um processo de segurança que requer um investimento alto, esse investimento que pode ser que não saia assim tão rápido, mas o crime ele é rápido. Aí, em certo modo. É verdade. Ronaldo, antes de você comentar, eu queria, você que é formado em Direito, no último domingo, já na sexta-feira havia se pronunciado, então agora, né, senador até quinta-feira, ele deixa de ser senador, o Flávio Dino, nós repercutimos aqui, coloquei o áudio aqui, a sonora do Flávio Dino, dizendo que o Senado estaria votando uma PEC, primeiro, né, para não mais manter esses privilégios, por exemplo, de magistrados que acabam sendo afastados e eles ganham, ao invés de uma punição, um afastamento com uma aposentadoria integral, eles não cumprem nada, simplesmente vão ter a aposentadoria com total tranquilidade, com todos os seus direitos garantidos. Outra questão, citava ele, audiência de custódia. Segundo ele, é algo que não dá mais para manter, porque a polícia faz o seu trabalho, faz a detenção no marginal, o policial lá gasta horas e horas numa delegacia de polícia, o sujeito é ouvido numa audiência de custódia e muitas vezes vai para a rua. E todo o trabalho de investigação e de atuação da polícia é jogado no lixo. Então, são alguns pontos. Eu não sei se você viu essa entrevista do Flávio Dino, acho muito interessante, só não sei se ela é apenas pragmática para o momento, né? Também ele externou dizendo o seguinte, né? Sorrindo, que a gente não pode ter mais aquelas convenções dentro de quartéis, não sei se você percebeu, nem dentro nem fora. Então, Flávio Dino, me parece que nesse momento, ele meio que acendeu as luzes da ribalta, ele que deixou de ser ministro, voltou a ser senador por um instante, mas volta a ser ministro agora do STF na próxima quinta-feira. Bem, o ministro Flávio Dino, em um mês, ele percorreu todas as instâncias do poder, né? O executivo, legislativo e judiciário. A fala dele é interessante. Sim. Agora, nós sabemos aqui que a esquerda nunca teve uma posição firme na questão da segurança pública, flexibilizou na questão social, etc., mas é um conceito, né? Agora, o que eu vejo nessa questão? Primeiro, eu quero aproveitar rapidinho e falar fazer um comentário em cima que o Muniz falou, que foi pertinente. A questão hoje do Poder Judiciário. Eu vejo um ministro, e vou dar o nome dele aqui, um ex-ministro, Marco Aurélio Mello. Ele está em todas na mídia, criticando isso, criticando aquilo. Mas vamos lembrar que ele, num fim de semana, ele deu uma liminar para soltar um cara que estava preso, que no outro dia o cara saiu e sumiu. É verdade. Tá? Uma das maiores lideranças do crime organizado do Brasil, que está do mundo, que ninguém sabe onde ele está. Exato. Tá? Sob o argumento de que o prazo até a denúncia, uma filigrana processual penal, ele, numa canetada, pôs o cidadão para a rua. Não vou nem chamar de cidadão, esta pessoa para a rua. Tá? E ele vive aí escrevendo, criticando os poderes da República, criticando o STF, criticando a República, criticando todo mundo. É muito fácil. Agora, ele é responsável.
Então, atos como esse do Poder Judiciário, e às vezes eu me pergunto, e cria em mim, meu caro Eduardo, uma certa dúvida. Será que muitas vezes o juiz de primeira instância, com todo o respeito que eu tenho aos magistrados, e tenho familiares, filhos que trabalham no sistema, no Ministério Público, no Judiciário, mas aí eu falo como cidadão e como homem experiente, que a vida já me deu os cabelos brancos e aonde eu já percorri. Será que muitas vezes, quando um juiz de primeira instância, ele sozinho ali no seu gabinete, ele tem que sentenciar, às vezes, um cidadão altamente periculoso, uma máfia, que você disse que nós estamos chegando para exemplo, será que ele não treme na caneta de se ver ameaçado? Vamos lembrar que há 12 anos atrás mataram, assassinaram o juiz de execuções penais, lá de Presidente Prudente. Será que nós não temos que discutir a chamada do colegiado, mudar o sistema do juiz sem rosto para poder encarar, o crime organizado? Porque vamos colocar que o homem de bar, que a pessoa de baixo da toca é um homem. É uma pessoa, é um homem, é uma mulher com as suas fragilidades, tem sua família, tem sua vida. Tivemos uma juíza e hoje, exatamente, e hoje, assassinado pela milícia, assassinado por... Então, veja bem, e hoje, qual a segurança que o Estado dá? Eu vou dar um exemplo, os procuradores, de modo geral, eles têm um sistema de segurança, podem solicitar a Polícia Federal, mas você vai ficar quanto tempo com isso? Exato. Então nós temos que rever várias coisas. Voltando ao ministro Flávio Dino, tardiamente essa fala. E vou dizer mais para você, não dá realmente para qualquer cidadão hoje, um servidor público, ele responde o processo de probidade, ele é colocado, ele é exonerado, tá? E ele perde tudo. Os membros do Poder Judiciário, criou-se, e os militares também, sim, tá? Os militares, por exemplo, essa tese dos militares é em tempos de guerra, então nós temos que rever tudo isso, não dá para o cidadão aposentar e continuar recebendo. Ele é um prêmio para ele? Ou nós vamos ter que usar, e o grande problema, é que o ministro é muito feliz quando ele estava falando da audiência custódia, falando sobre isso, é a impunidade. Essa sensação de impunidade que passa na nossa sociedade, é isso que contamina, é isso que decepciona, é isso que frustra. E aí fica tudo na conta da política, quando o judiciário também é responsável. Aí o judiciário diz o seguinte, Muniz, não, mas nós aplicamos a lei, a responsabilidade é do executivo. Ali, o responsável é do legislativo que faz a lei. Mas e essa interpretação extensiva? Vamos pegar a decisão do ex-ministro Marco Aurélio Mello. Ela se deu em função de interpretação da jurisprudência. Tá? Lá no passado, eu fui advogado do contencioso muitos anos, e falo isso com muita tranquilidade, não fui um especialista na área penal, mas acompanhei, meu escritório tinha um colega que cuidava só disso, né? Você tinha um prazo que a jurisprudência indicava para que, antes da formulação da denúncia, até a denúncia, o cidadão fosse colocado em liberdade. Muitas vezes era utilizado essa jurisprudência, batia no tribunal, não, isso é um prazo razoável e acabou, e toca a vida, vai continuar preso. Essa sensação de impunidade, esse choque de interpretações é que cria o que a gente vê na sociedade hoje. Aí o que você tem? As instituições entrando no descrédito total. Sim. Né? Enquanto a gente resgatar isso, tudo que o ministro falou é verdade. Sim. Quero ver o Senado ter coragem para votar isso, porque o corporativismo, o lobby e o rabo preso é problema. É uma questão que a gente tem que analisar. Às 8h57, nós vamos no nosso primeiro intervalo. Tem até uma pergunta aqui do Antônio Rodrigues, do Guarujá. Eu vou deixar que o Muniz responda na volta. Ele diz o seguinte, você citou, Eduardo, que esses galpões que não pertencem à Receita, viu, Antônio? Eles pertencem à Dínamo, né, o Muniz? Mas é o seguinte, quem deveria providenciar o AVCB é quem está utilizando, o locatário, né? E não o locador nesse momento. Então, a Receita Federal deveria ter renovado esse... Ô, Marcos, todo o terminal, todo o galpão aqui em Santos é obrigado a ter alvará de funcionamento da Prefeitura e o AVCB. Você não pode funcionar sem o mesmo. Como é que a Receita Federal tinha esse galpão? São mais de 3.200.000 reais em produtos que foram destruídos pelo fogo e, até o momento, continuar o trabalho de rescaldo dos bombeiros. A Receita Federal, após o momento da carga apreendida, né, segue todo um processo. Se não for arrematado, se ele não for tirado pelo seu, retirado de forma judicial ou extrajudicial, ele vai para um armazém apropriado. E é utilizado esse armazém, ele é muito antigo, ele que faz a guarda de toda
a mercadoria apreendida, né? Parte dela, porque uma boa parte fica nos próprios terminais alfandegados. É uma fatalidade, mas assim, hoje os nossos armazéns, principalmente transportadoras, e o poder público ele é muito exigente, né? Sim. Então, cobra da toda a documentação. A nossa empresa, por exemplo, tem um manual muito claro sobre esses procedimentos. Sim. Então é uma responsabilidade muito grande. Assim, não pode justificar, né? Eu acredito que ele não tenha sido proposital, essa falha, mas precisa ser averiguado, né? Mas isso aí, o que provocou, né? Nós vamos sempre no problema, mas o que foi a causa disso? Em princípio, o comentário do próprio bombeiro, que vai esperar um laudo final, foi um curto-circuito. Independente se é Receita Federal, se é Polícia Federal, se é Prefeitura, se é uma empresa, todos eles precisam seguir a regra de AVCB. Sim, tá? Isso aí, a regra é uma só, todos. Uma penitenciária, um órgão da Polícia Civil. Então, assim, a regra é para todos e deveria seguir, né? Agora, cabe aos órgãos fiscalizadores a averiguar isso, né, Eduardo? É verdade. Nós vamos ao nosso intervalo. Lembrando que nós estamos pela radiostarnews.com. Baixe o nosso aplicativo, é muito fácil. Vá no Google Play, baixe em 10 segundos e tem a nossa programação 24 horas com muita música, informação e prestação de serviços. Também pelo Facebook Rádio Star News Santos ou Facebook Ponto a Ponto, você nos acha em alguns instantes também. Lembrando que estamos nos portais Radiosnet, radios.com.br. É só você baixar também e vai levar a rádio para qualquer parte do planeta, hein? Onde você estiver, estamos chegando também. E lembrando, inscreva-se no canal Ponto a Ponto, hein? Participe, sugira e dê a sua participação para que o nosso canal cresça e você também. Quero agradecer o nosso amigo Sanches do Guarujá, destacando agora a imagem 4K, estou vendo tudo, é para ver mesmo. Ele até notou, viu, Muniz, o caminhão que eu ganhei de presente da M. Muniz Logística, agora diz que agora dá para ver, né? Bom, você tem muitos contêineres aqui para ser transportado, né, então, Eduardo? agora... Esse é o momento da gente... E ele falou que agora dá para ver tudo, né? A gente vai criar o departamento de maquiagem agora, viu, Sanches? Porque realmente vai aparecer em 4K agora, está impossível de esconder, né? Mas, diga lá, Virgínia, tem participação agora? Eu posso ir para o intervalo? Diga lá. Dirinha Couto, bom dia, amigos. Alô, São Bernardo. Muniz, Logística, bom dia. Bom dia para eles, bom dia ao Rogério, lá também de São Bernardo. Bom dia, meu querido Sérgio, lá em Balneário Camboriú, ele que trabalha diretamente à Univale, uma grande universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Um abraço para ele. Ao seu Bedim. Alô, seu Bedim. Ele que foi diretor de penitenciário, deve estar bastante surpreso com fugas, né? Ele vai falar, imagina que no Brasil conseguem fugir, né? Vale lembrar, fugiram pelo espaço que estava a luminária da cela. Então, quer dizer, precisa repensar onde vai colocar a luminária numa cadeia para não facilitar a fuga. Nós vamos ao intervalo em nome de Muniz Logística, soluções de comércio exterior. Você quer importar, exportar, você quer empresário de qualquer parte do Brasil ou do planeta, acesse munizlogistica.com.br. Também Forte Vistorias, no monitor, os 9 endereços, de Santos até Itaquera, lá em São Paulo. Vem novidades, são 9 lojas da Forte Vistorias para te atender. Santos, São Vicente, Guarujá, 3 em Praia Grande, Mogi das Cruzes e Santa Branca, e também na Zona Oeste de São Paulo, em Itaquera. Também Engia Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Mykonos vai ser entregue agora, em março. Lindíssimo condomínio no Natal Ano Novo, parece uma grande árvore de Natal, completamente iluminado em LEDs, né? Iluminação projetada para este grande prédio aqui, esse grande residencial, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Edu, eu estou de olho no Malta, minha esposa quer ir para o Malta. Esse aqui é o Ilha de Malta, esse é na Almirante, né? Cochrane 32, 60, 70 metros da praia, lindíssimo também, um projeto lindíssimo e com grandes possibilidades para você residir num condomínio de primeira linha em Santos, com todo o conforto para sua família. Mas não para por aí. Meu querido Ronaldo, meu querido Marcos Muniz, está aqui, lançamento da Engia Plus. Há 3 semanas, nós estamos aguardando o vídeo, é o Bali, residencial Bali novo, e esse residencial, para que vocês tenham uma ideia, ponto de energia, né, com 2 e 3 vagas na garagem, fechaduras eletrônicas, depósito individual na garagem para cada unidade, fazenda solar na cobertura, e você pode financiar direto com a construtora. Aí você me fala, Edu, onde fica esta maravilha que é o Bali Residencial? Algumas pessoas do interior aí falam, Edu, não conheço a rua? Não, você está inventando nome de rua. Não estou inventando nome de rua. Então vamos lá. Ficará, já tem plantão de vendas lá, na rua Coronel Prost de Souza 19, em Santos. Edu, onde fica Prost de Souza? Que eu nunca ouvi falar. Então vamos lá. A Prost de Souza
É uma pequena rua, uma travessa que fica entre a Avenida Bartolomeu de Gusmão e Epitácio Pessoa, e entre as quadras da Oswaldo Cochrane e Sampaio Moreira. Então tá ali, uma quadra da praia, Sampaio Moreira aqui, Oswaldo Cochrane aqui, Epitácio Pessoa aqui e Bartolomeu de Gusmão na praia. E aí você logo tem aí o Canal 5 da Almirante Cochrane. Então olha que referencial de ponto, fazenda solar lá na sua unidade de cima, lá na parte de cima, 2 ou 3 suítes de 98 e 158 metros quadrados, lindíssima planta, mais uma planta da Cecília Passarelli. Estou ávido para receber o vídeo, viu, Virgínia? O vídeo está finalizando, mas um edifício maravilhoso que vai contemplar aqui muita gente para morar em Santos. Não bastasse o Mykonos, o Ilha de Malta agora tem aqui o Bali, né? Residencial Bali, mais um da Enge Plus. E para finalizar, a Enge Plus tem a Enge Life. Mandar um abraço ao Diogo Barroso, ao Alexandre Suaide. Eles estão aí no processo construtivo da belíssima torre também, que é o residencial Piazza Torino, que está sendo erguido ali na João Fredo 363. Sucesso total de vendas. Já são 100 e poucas unidades, já vendeu mais de 90 unidades, vai ser entregue somente no 25, mais um edifício com um pensamento aí de qualidade de vida fantástico. Você tem a piscina com 25 metros de raia olímpica, né? Com work, salão de festa, cantinho da mamãe, quiosque, playground, piscina adulto, pista de Cooper, espaço gourmet, pet place, piscina infantil, academia, salão de jogos. E detalhe, todo o condomínio entregue montado, tudo montado. Você só vai colocar as suas unidades lá, os seus móveis, a decoração que você planejar. Inclusive, você pode falar com a Enge Plus e com a Enge Life, mesmo grupo. Vão passar para você a possibilidade de plantas já montadas por seu espaço. Posto isso, eu vou um rápido intervalo e volto com os nossos convidados aqui na sequência do nosso ponto a ponto dessa terça-feira, que promete chuva, hein? Segundo o IMET, devemos ter chuvas aí. Já choveu no Vale do Paraíba, já choveu no Vale do Ribeira, e a chuva estava chegando pelo litoral sul aqui, Peruíbe e também Itaim. Virgínia, vamos ao intervalo. Na ponta da praia. A Enge Life Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Enge Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta frente, às 9h09. Estamos aqui com o Ronaldo Ferreira, ele que é o coordenador do Procon Santos, nosso querido Marcos Muniz, CEO, diretor da Muniz Logística. Eu estou aqui com o G1 Santos aberto aqui e a gente vê, né? Eu queria ver aqui, início da obra do túnel Santos-Guarujá, início da obra da 3ª pista, ligando o Planalto à Baixada Santista, início aqui, nós chamamos recentemente com o André Orsini, liberada a construção do projeto, né, o Complexo Andaraguá, Aeroporto Metropolitano do Guarujá, mas não estou vendo nada disso. Aí eu e o meu computador, que é azarado, ou eu, né? Mas aí eu vejo na capa aqui do G1, primeiro, uma foto bem grande, incêndio em galpões com produtos apreendidos da Receita Federal já dura mais de 30 horas. Fico assustado pelo seguinte também, parabéns a esses heróis, são os nossos bombeiros, mas preste atenção, 2 galpões pegaram fogo e tivemos que usar bombeiros de Santos, São Vicente e Cubatão. Fique imaginando num incêndio de proporções como, por exemplo, que também não foi gigantesco, mas daqueles reservatório de combustível e de produtos químicos que tivemos da Ultracargo alguns anos atrás, que paralisou durante quase 10 dias aquela região, né? Ontem, por sinal, o centro de Santos teve que ser paralisado ali, o trânsito, o transporte público e uma série de outras questões. Outra manchete aqui, Operação Verão chega a 28 mortos, a Secretaria deixa a Baixada, sobe a São Paulo, e o DERIT declarou, inclusive, o seguinte, que a Baixada Santista realmente está contaminada, vários pontos, Santos, Guarujá, São Vicente, e aí você vê embaixo, ouvidor das polícias diz que a ação no litoral é uma das operações mais letais da história do Estado. Você não precisava dizer que a gente está percebendo. Mas, meu querido Ronaldo, meu querido Marcos, a gente não tem aqui uma manchete que diz assim, estamos recebendo investimentos para a educação, estamos ali com obras potenciais. Vejo com muita preocupação, hoje, por exemplo, tem uma reunião do Condesb, no centro de São Vicente, para ser escolhido o novo presidente do Condesb, que será ali, não mais o prefeito de Mongaguá, o Ricardo Cabeça, e sim será o prefeito de São Vicente, ele que assumirá o Condesb. E o Condesb deveria ter um papel justamente nisso, ouvir todos os prefeitos, ir em caravana, viu, Marcos e Ronaldo, ao Palácio dos Bandeirantes e falar, governador, não, assim não dá, precisamos ter efetivamente medidas, mas não paliativas, sim definitivas. Ô, Ronaldo, você tem uma experiência no Legislativo, no Executivo, hoje ocupa uma área de atendimento ao público que é tão importante, que é quando a gente garante o direito do consumidor. Se a gente não abrir os olhos, você falou agora há pouco, eu me lembrei, você falou o juiz de... Sem rosto. Sem rosto. Isso foi utilizado durante um período em 2 locais do mundo, nos Estados Unidos, na época do Al Capone, e na Itália pela máfia, a Camorra, e deu resultado. Mas a gente vê agora aqui, que, por exemplo, não adianta o secretário Guilherme Derrite, que é um ex-policial, que alguns comentam, né? Apenas a gente vem aqui para esse enfrentamento. Agora,
Eu vejo comerciante dizendo, não dá para montar negócio mais aqui, acolá. Eu vejo empresário, Marcos, então, não vou montar minha empresa aqui, vou montar minha empresa no interior, que pelo menos lá eu sei que não está assim. Não está na hora, Ronaldo, de um choque de gestão de todo mundo, onde a gente fala governo municipal, governo estadual, governo federal. Vejo o governo federal muito assim. O Ricardo Lewandowski disse, não, estou liberando 100 policiais e 20 viaturas para ajudar na caça aos presidiários. Ora, isso é depois que a porteira arrombou, eu vou lá e corro atrás. Olha, se você não tiver uma integração dos poderes, você não vai resolver esse problema do Brasil sequer a médio prazo, ao ponto que nós chegamos. Não vai resolver. É uma integração dos poderes da República. E aí, eu quero fazer aqui um recorte especial aos municípios. Os municípios, eles são a ponta. A segurança pública, constitucionalmente, tá, ela é uma responsabilidade direta do poder da União e dos Estados. Sim. Né? O sistema de segurança pública do Brasil, ele é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, sim, a Polícia Ferroviária Federal, que não existe mais praticamente, né? As polícias judiciárias e as polícias militares. As guardas municipais, a Guarda Nacional nisso hoje? Não, a Guarda Nacional é um arranjo tá, criado, tá, medidas eventuais. Pontuais. Tá? Da mesma forma que hoje o STJ tem tido entendimento sobre a questão das guardas municipais e armamentos. Mas as guardas municipais, constitucionalmente, originalmente, estão fora do Sistema Nacional de Segurança Pública. Eles vêm sendo engedrados na medida em que as decisões, o papel deles lá na ponta, de armando as guardas civis metropolitanas, né, as guardas civis municipais, né, mas originalmente, constitucionalmente, essa competência é lá, é dessas instituições. Agora, se você não sufocar a questão do dinheiro, se você não tiver uma integração de esforços, nós não vamos resolver. A Polícia Militar, gente, a Polícia Militar é a ponta, é aquilo que já explodiu, que já aflorou, né? Ela não vai resolver. Ela vai o quê? Recolher a droga, ela vai... Agora, ela precisa ter esse papel, ela precisa ser respeitada. Né? Agora, vejam bem, quando você vai para a rua enfrentar gente armada, que tem fuzis, que tem armas de guerra, com todo respeito, é preciso que o policial militar realmente fique precavido. Você imagina a adrenalina de um homem que está fazendo uma incursão em qualquer local, não sabendo de onde vem, tiros sobre ele? Quer dizer, é uma situação muito delicada. Sim. E é delicada, sem dúvida nenhuma, para as pessoas que residem nesses lugares. Então, é uma situação extremamente tensa. E você precisa sufocar isso. Você não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ou as instituições realmente você traga de volta, coloque na ordem do dia a segurança pública no país. Essa questão hoje, Muniz, lá da fuga em Mossoró, é preciso investigar internamente. Sim. É preciso saber se não tem gente também envolvida, porque o presídio de segurança máxima sai para uma luminária, o cara tem um alicate, cortar. É preciso investigar com seriedade e punir. Né? Agora, se você não sufocar o dinheiro, se você não pegar na fonte, e ao outro lado, você tem que tratar a sociedade. Se você vende muita droga, é que está consumindo muito. Sim. Né? E outra coisa, aí vem a questão social, que a gente tem que pensar em tudo isso, mas a verdade é o seguinte, né? Você tem um departamento pessoal aberto 24 horas, que não requer muita coisa, só requer aptidão de quem queira entrar e de um jovem que é seduzido pelo dinheiro, pela roupa bonita. A única coisa que você tem é expectativa de vida baixíssima. Ô Marcos, você acabou de falar antes do intervalo, você é um exemplo de um cara vencedor que veio das suas origens, mas não renegou as origens, mas procurou vencer na vida com o seu esforço, com o seu trabalho. Então, a Mônica mandou aqui, Mônica, não estou reconhecendo a tua participação de outras vezes, deve ser a primeira vez. Ela falou que você fez um comentário aí que ela ouviu sobre o Morro do São Bento. Ela disse que aconteceu onde foi vergonhoso. Eu não sabia, Mônica. Aí abri aqui que você falou, você me ajuda. Eu digo que os ouvintes nos ajudam.
tiroteio deixou um homem morto e 2 baleados ontem, pela manhã, no Morro do São Bento. Ela diz que o morro está contaminado, os seus pais já deixaram lá o local, ela os colocou num outro local em Praia Grande. O seu irmão foi baleado há 6 meses, saindo de casa para trabalhar às 4h30 da manhã. Ela diz que um outro irmão teve que ir embora e ela não pode revelar para onde está, porque ele foi ameaçado pelo tráfico de drogas, porque ao lado da casa dele foi feito um ponto, e nesse ponto se comercializava. E segundo ela avisou a polícia, e agora ela, Mônica, não está lá. Ela teve que sair de lá, ela se diz, porque nasceu no Morro do São Bento, mas ela diz, onde está o prefeito Rogério Santos, onde estão as autoridades do município, onde está a justiça, a polícia sei onde está sumindo, está matando, inclusive matou um trabalhador, que era um ex-vizinho nosso, que por um momento, infortúnio, estava passando e os policiais estavam levando tiro e eles revidaram os tiros. E aí eu não posso culpabilizar um ou outro, e sim a todos, porque nessa hora falta justamente bom senso. Até onde vamos chegar? Como você era um morador do morro, você citou, gostaria que você falasse como você vê essa situação toda de uma cidade que era encantadora, onde os portugueses vieram para montar as suas habitações e hoje quem está montando as habitações são os bandidos. É falta de oportunidade dos jovens, né? Acho que o jovem precisa de oportunidade de trabalho. A cidade de Santos, a única oportunidade que todos os jovens da minha época têm e teve, né, é a nossa instituição aí, Campus, né? Então, essa resgata todos os jovens de forma a preparar para o mercado de trabalho. Então, acho que a cada momento o poder público ele precisa trazer esses jovens para um lado melhor, que realmente foi um erro na educação lá atrás, que um segundo grau era um segundo grau técnico. Sim. Então você saía com o segundo grau já com uma profissão, você tinha o Senai, depois foi transferido. Ô Marcos, desculpa te interromper, o anúncio no dia que esteve aqui o presidente e outras autoridades para São Vicente e Santos e 2 institutos federais voltados, nesse ponto, eu divirjo muito do governo, mas nesse ponto assertivo, em relação ao porto, voltado ao porto, até me espantou um pouco, porque São Vicente o prefeito recebeu com muito encanto. Já o prefeito de Santos diz que isso será apenas do governo federal, Santos já tem ETEX, tem a questão da Unifesp. É importante fazer esses institutos voltados, principalmente para a área de porto e logística? Eu sou bem radical, Eduardo, com esse quesito. Eu acho que uma boa parte dos prefeitos que assumiram Santos, eles trouxeram para a cidade, para a Baixada, para o Santos, emprego irregular, né? Muito empregabilidade irregular, não trouxeram os jovens realmente. Eu acho que essa questão de economia criativa é para quem está na Europa, com sua renda já certa, né? Então, acho que precisa ser mais sério isso, trazer o jovem realmente. Sim. Aproveita essa instituição Campus, todas as empresas hoje têm acalanto pela uma mão de obra. Que é uma realidade. Que é uma realidade. Todas as empresas que querem uma mão de obra precisam. Santos tem muita oportunidade de trabalho. Só que precisa, de alguma forma, o poder público levar essa coisa mais a sério. Você tem aí esse polo tecnológico aí, que só foi falácia, cara, desculpa. Só foi notoriedade, não se criou uma startup. Há quantos anos nós estamos falando desse prédio lá, esse mausoléu que está lá o Parque Tecnológico. Parque Tecnológico. Então, assim, entre a fala e a realidade, é um distanciamento muito grande. E a população precisa para hoje. Sim. Tá? Então, essas promessas, agora nós temos aí um ano eleitoral, faltam aí em torno de 8 meses, né, para começar realmente a campanha, mas o político em geral já começou a sua campanha. Só que precisam muitas demandas aí no legislativo, de mudanças de lei, de adequação, que estão sendo esquecidas em função de todo o temporal dele, é para fazer política, cara. Tá? Então, assim, nós estamos num momento de país que a gente vai perder mais um ano. Nós vamos ficando zerado mais um ano com aquela promessa de um túnel, uma promessa de uma terceira via, uma promessa de tudo. Hoje nós temos as vias que cercam o porto, né? Sim. Todas elas congestionadas. Você leva 6 horas para entregar um contêiner no Guarujá. O Ecopátio então, já não dá mais solução. Então, já não dava antes. Então. E há quanto tempo nós estamos falando de um ecopátio para a margem direita? Um pátio regulador, para a margem direita. Agora, Eduardo, você sabe quanto custa uma diária de um caminhão no ecopátio? Não tenho ideia, mano. R$60. R$60. Você já viu quantos caminhões tem ali no ecopátio? Muitos. Muitos.
Tu acha que alguém tem interesse de resolver esse problema? Nesse momento, me parece que não. Então, para mim, assim, são 23 mil pessoas atravessando. Acho que hoje, nesse formato de ferryboat, Santos, são 23 mil pessoas diárias cruzando esse ferryboat. Marcos, eu não sei se você teve oportunidade, mas eu mandei para você domingo. Espero que você não tenha, se você ainda não viu, dá uma olhadinha. Até o Ronaldo, eu quero até falar em cima disso, de realidades, né? E a gente tem realidades diferentes no nosso país, mas eu mandei para você uma matéria de um túnel que será produzido na Noruega. Um túnel será o primeiro do mundo para navios. Dá uma olhadinha, eu mandei para você no domingo. Sem dúvida, eles são capazes porque a política ela não interfere, né, no mercado. Eles são muito ágeis. Mas muito rápida. Eduardo, nós estamos falando de 860 metros. Nós estamos discutindo isso há mais de 50 anos. É a coisa mais ridícula. O maior porto da América Latina, em função disso, eu falei os números de... Estamos criando congestionamentos no mar, na Barra, né, em função de uma incapacidade. É falta de dinheiro? Não é falta de dinheiro, é falta de vontade. Por exemplo, eu estava vendo um dado, por exemplo, o maior produtor de petróleo do Brasil é o Rio de Janeiro. Certo? O segundo é o Rio Grande do Norte. São 2 estados que o crime tomou conta. Faz tempo. Então, não é falta de dinheiro. Não. É falta, realmente, de uma política séria. E atitude, né? E atitude. Agora, se você não tem, principalmente, nós estamos falando do nosso querido Morro do São Bento, tem um carinho muito grande. Exato. Muita gente trabalhadora, muitos ilhéus, né, morando. Né, a gente tem uma história muito grande, né, tem muitos trabalhadores, muitos jovens querendo entrar no mercado de trabalho, querem oportunidade. E eu acho que, assim, a política... Vai chegar lá, vai chegar o momento agora de eleição, o político vai no Morro de São Bento, como vai na Zona Noroeste, na sua porta pedindo voto. Como vai em todas as outras regiões aqui, que carecem de tudo há muitos anos. Nós estamos em 10º, né, o Ronaldo? Parece que cai um pouquinho a cidade, né? Nós estávamos entre as 5 melhores cidades no IDH, nós fomos para o 10º, né? Só que nós temos a maior favela de palafita. E a todo momento de eleição nós escutamos a mesma promessa. Né? A cada momento, que é redundante, mas é bom falar, a cada momento que se tem aqui um temporal, inunda tudo. Então, Saturnino de Brito de novo é ressuscitado, né? A fala dele, porque foi o único que fez algo pela cidade na questão que isso aí prejudica o pobre. Porque a água leva todo o seu eletrodoméstico, leva toda a sua... Então, assim... São questões estruturais que precisam ser tratadas seriamente. Não é ficar inaugurando pracinha e passar cal no meio-fio do canal. Eu vou deixar para ficar bonito aqui, Marcos, para vocês dois. Eu vou um rápido intervalo, às 9h25, mas vou deixar uma consideração. No final do ano, a gente resolveu, até por ideia da Virgínia, dar uma de Indiana Jones e fomos até o sul do país. E lá nós passamos em muitos municípios. Que legal. E lá eu conheci uma organização chamada Fiesc, ou Ciesc também, né? Que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina e também o Serviço Social de Santa Catarina. Né? Primeiro que o complexo esportivo não existe nada parecido no estado de São Paulo, nada. E outra coisa, quando a gente fala em incubadora, né, o Marcos, você sabe bem disso, o Ronaldo também, lá funciona. Então você pega cidades pequenas com muitos comércios, com muitas fábricas. Hoje você pega uma série de produtos, você está lá, viu, Ronaldo, com a sua esposa no sábado de manhã tomando um café, você pega assim o produto, você fala assim, produzido em Itajaí, produzido em Pomerode, produzido em Blumenau. Eu fiquei espantado, né? Porque essas incubadoras sentam com os empresários, são ajudados, pequenos investidores, médios investidores, investidores que vêm de fora. Eu vou dar um exemplo. Eu conheci ali uma fábrica da Hitachi, em Blumenau, em Santa Catarina, gigantesca. Eu estou falando de Hitachi. E lá, claro que eu não sei nada de japonês, não sei falar sayonara, talvez seja isso. Mas eles têm olhar para investir em mais 2 complexos industriais lá mesmo, né, em Santa Catarina. E aí eu fico pensando, por que nós aqui na Baixada Santista, que falamos tanto de incubadoras, falamos de AGEM, falamos de Condesb, temos o Centro... Só para explicar o Parque Tecnológico, ele está em Santos, foi uma escolha do governo do Estado assertiva, porém ele é para servir toda a região. Foi inaugurado agora, o Ronaldo talvez tenha participado,
uma nova etapa. Espero que essa etapa... Vamos trazer de novo, Virgínia, o Eduardo Bittencourt, que é o presidente atual, para que a gente possa falar. Está na hora, como disse o Marcos, que as startups realmente possam produzir efeito, que nós possamos trazer esses parceiros, mais parceiros, como eu disse na primeira vinda do Eduardo Bittencourt, logística, que o campus seja ouvido, tenha lá a sala do campus para ele poder fomentar, que a Petrobras possa voltar para cá com a sua sala para fazer, para que toda essa logística... Agora, o que eu vi em Santa Catarina, não é à toa que você fala, você pega o Paraná, o estado progressista que é o estado do Paraná, você vê Santa Catarina, nós passamos uma rodovia que nos últimos meses tinham morrido 10 pessoas, que estão obras paradas, obras que o governo federal abandonou. Tá? E aí vem de anos, não vem do governo passado, nem do atual, vem de anos. A governadora, a vice-governadora do estado, sentou com o governador Marcos e com os prefeitos de Itajaí, Camboriú, Gaspar, e disse o seguinte, bateu na mesa, ou a gente faz alguma coisa, ou vão continuar morrendo pessoas aqui. Resumindo, as obras, por parte do governo, estão sendo tocadas, e aí o governo, percebeu a mancada. Então, a gente precisa chegar a esse ponto comum, arregaçar as mangas e produzir, senão a gente fica apenas só discutindo, né, Marcos? Ronaldo, e não conseguimos fazer nada. E mais, como o consumo dos produtos, Ronaldo, é efetivamente grande, a gente percebe que ainda o e-commerce lá ainda não é tão forte, porque se prestigia muito o comércio local. A gente vê, eu vi várias lojas de eletrodomésticos que eu não conhecia nenhuma aqui, lojas grandes. Nós não temos nenhuma aqui, porque o povo local prestigia o comerciante local. Nós vamos ao nosso intervalo às 9h29, em nome de Rolando Hammer Martelinho de Ouro, dá aquela batidinha no seu carro, já sabe, entre em contato com o Hammer, ele faz para você rapidamente o seu... aquela história, e vê ali pelas fotos, já te dá ali o valor para você fazer, rapidamente você vai resolver. Ligue 97408-5990. Também, M. Rocha Contabilidade. Tem a contabilidade da sua empresa, quer montar a sua cafeteria, o seu salão, não sabe como fazer, entre em contato com mrochacontabilidade.com.br. Também Mecânico Leomar, há 54... Vamos passar hoje, Virgínia, tomar um café lá no Roberto Santana, hein? Diz que vai aposentar. Não sei não, diz que ia aposentar e ir para Fortaleza. Não, fica aqui mesmo, vai aposentar não. Está lá no Machado Deodoro, 493, na linha Maléria em São Vicente. Também Escola Ciência de Astrologia, com o nosso querido Jorge e a Márcia Bernardo. E a padaria Panificadora Flor, na Almirante Tamandaré, 110, no Macuco. Pães todos os dias. Virgínia, vamos ao intervalo. Manda um abraço ao doutor Roberto Monteiro, na Ponta da Praia, que manda um abraço para nós. Disse que o programa está belíssimo com novas imagens. Do hotel Livre Reunião. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos.
Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta, Marcos. Já estamos de volta. O Marcos contando um pouquinho aqui, né, Marcos? Isso há um pouco mais de 40 anos. Sim. Como mudou, como as coisas mudaram, né? Você descia, Marquês Herval. Mas vamos lá. A formação que os nossos pais nos davam, hoje mudou. Hoje vamos começar a puxar a orelha dos pais, que é assim, o Ronaldo até comentava ali passagens escolares antigas. Antigamente, primeiro, você tinha aquele supervisor na escola, vou lembrar do meu, que era o seu Pedrinho, você baixava a cabeça, punha a mão para trás e falava, não, sim senhor, certo senhor. E se eu chegasse em casa, ainda tomava um beliscão da minha mãe e um tapa na orelha, um pedala. Hoje não. Hoje a escola comunica que o aluno está fazendo lá atos de violência, está ofendendo o professor, o pai vai lá para repreender quem? O diretor da escola, né? E aí que meu filho tome uma bronca, ai que meu filho toma uma nota baixa. A escola vem para ensinar. Educar em casa. Educa em casa. Exato, concordo. Então, assim, é muito difícil, às vezes, o aluno, o jovem, querer hábitos que ele tem na casa dele, colocar na escola, ou colocar até quando existe o primeiro emprego. Então, existe esse impacto natural, né? Ô, Muniz, pode fazer uma pergunta? Sim. O doutor Roberto Monteiro mandou um abraço aqui, elogiou demais, ele perguntou sobre corrupção. Eu vou tocar no assunto agora, doutor Roberto, obrigado. Mas, você falando isso, ele perguntou, por acaso, porventura, algum jovem chegou na sua empresa para ser contratado e, ao invés de ele perguntar, ô, seu Marcos, qual é a atividade que eu vou desempenhar, o que o senhor quer que eu aprenda mais, qual é o setor que eu vou trabalhar? Não. Porventura, a primeira pergunta foi, quanto eu vou ganhar? Ah, isso sem dúvida. Teve um episódio, né, posso contar rapidinho, que eu cheguei na empresa e eu vi uma mãe levando o filho lá para trabalhar, né? Levando, como se estivesse levando para a escola. Perfeito. Eu falei, tu acha que vai dar certo isso? Não vai dar certo, gente. Então, o cordão umbilical cortou, os filhos estão para a vida, a responsabilidade, ele tem que ser as suas responsabilidades, vão tomar seus tropeços, né? Mas eles precisam absorver. E vão aprender com esses. Exatamente. Então, acho que assim, muito... o pai faz essa parte, né? Os pais fazem essa parte de querer blindar os filhos. Está tão certo, eu vou até aproveitar. Eu tinha 13 anos, viu, Ronaldo? Minha mãe me colocou para trabalhar numa loja que não existe mais na Litoral, que chamava Electrical. Era uma loja antiga, o dono era um português. Você sabe o que eu ganhei no primeiro dia, Marcos e Ronaldo? Um monte de choque. Porque a pessoa que era o técnico lá, ele me armava para tomar choque mesmo, né? Eu sei que com uma semana eu já estava calejado. Aí eu cheguei num prédiozinho na ponta da praia de 5 andares, era para trocar toda a iluminação da escada. Eu com 13 anos, hein? Ah, menor não pode trabalhar. Aqui que não pode trabalhar.
Aí tinha um eletricista, o seu Toninho baixinho, ele andava com uma lâmpada e aquele bocal no bolso, né? E eu, todo animadão, cheguei lá e já pego a escada e falo assim, não, por que você estava? Não, é que o porteiro falou que está tudo desligado. Vem cá, moleque. Ele pegou lá, pumba, a lâmpada acendeu, você ia virar uma lâmpada. Aí ele falou, toda vez que você chegar num prédio, não confia no porteiro, não sei. Vai na caixa, ele sempre andava também com cadeadinho. Aí desliga lá, Marcos, não morri, comecei com 13 anos, minha mãe, sabe o que ela fez? Ela foi comigo, pediu um emprego. No dia seguinte, nunca mais ela foi lá. Nunca mais ela foi lá. E mais, eu morava em São Vicente, então eu pegava o busão lá para ir para... E ela só perguntava à noite, como foi o seu dia? O Eduardo, por exemplo, o jovem, ele tem autorização para votar com 17 anos, não é isso? 16. Mas ele não... É uma grande responsabilidade Opa! votar, não é isso? Exato. Você conduz a vida de muitas pessoas votando errado, não é isso? Mas com 16 anos, esse elemento não pode assumir uma responsabilidade de um crime. Não. Então, existe, assim, ao meu ver, uma desproporcionalidade muito grande. Primeiro, ele não poderia votar. Outra coisa sobre votação também, né, sobre o direito de votar, eu acho que todos que recebem qualquer benefício do governo também não poderia votar. Sim. Pelo simples fato que você tem a narrativa, o outro não vai dar o benefício. Eu vou dar. Então, assim, você forma um certo interesse por votar num certo candidato. Então, eu, sinceramente, não deveria ter o direito de votar. Quem recebe qualquer benefício do governo não poderia votar. Né? Porque, e primeiro que o benefício deveria ser temporário. Sim. Parece que é de eterno, né? Porque o Estado é incapaz de corrigir essas lambanças que ele mesmo criou, exato. E fica aquele benefício de eterno. Porque você não cria uma cultura de sociedade realmente que queira melhorar, que queira trabalhar, que queira produzir. Mas né? aí, Marcos e Ronaldo, vamos lá. Agora, Monteiro, uma coisa, se qualquer político falar isso, ele não se elege, cara. Não. Então ele vai se eleger falando coisas que a população quer, prometendo coisas que querem. Então, assim, a gente precisa parar de ser inocente a acreditar que você, com um gasto exorbitante, o governo vai conseguir te trazer alguma eficiência na educação, no transporte, na segurança, cara. Agora, deixa eu passar esse tema aqui, depois eu tenho um para falar em relação a comércio também. O doutor Roberto Monteiro que me atentou, já tratei, o doutor Roberto lembra, mas a gente sempre guarda aqui esses temas, e eu guardei, doutor Roberto. Um abraço para o senhor, obrigado. O Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção. E tem a sua segunda pior colocação da história. De 180 nações pesquisadas, o Brasil figura na 104ª posição. Segundo a CGU, diz que trabalha diariamente para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas e que os resultados devem ser analisados com cautela. O Brasil somou 36 pontos no ano passado, 2023, 2 a menos que 2022. Índice igual a países como, vamos lá, Argélia, Sérvia e Ucrânia. Recentemente tivemos um sérvio morto em Santos, nem sabiam que ele era sérvio, né? E nem sabiam que ele era procurado pela Interpol, gozado, né? O Serviço de Inteligência em Santos trabalhou melhor que a Interpol, acharam ele, a Interpol não achou. E detalhe, né? Na América do Sul e América Central, o Brasil figura com uma avaliação pior do que a do Uruguai, que conseguiu 76 pontos, Ronaldo, o Chile 66 e na América Central você tem Cuba com 42. E os nossos irmãos argentinos, 37, um pontinho à frente do Brasil. Então, quando você fala em percepção de corrupção, que o Marcos acabou de falar, se a gente não consertar as coisas em casa, como é que a gente... É aquela história, eu vou na televisão e diz assim, a partir de hoje ninguém sai mais para roubar banco, ninguém mais desvia dinheiro público, ninguém dá um passa-moleque no outro, ninguém atrapalha. Eduardo, tudo isso é fomentado pela certeza da impunidade. Exato, exatamente. Tudo isso que você está falando é a certeza da impunidade. É isso aí. Então nós estamos vendo aí a Lava Jato sendo reescrita, né? A história sendo reescrita. Né? Nós vivemos isso, Eduardo. Mas os jovens,
não viram isso. Não. Então a história está sendo... Começa a acostumar e achar que é normal. Né? Exatamente. Então o jovem não presenciou todo aquelas mesas com dinheiro, né? Com o pessoal entregando na cueca. Então ninguém presenciou isso. Então a história está sendo reescrita, cara. E pelos mesmos que participaram da história. Então, eu analiso da seguinte maneira com relação. Eu acho que você tem uma história de corrupção no Brasil. Eu acho que a gente tem um problema que é muito mais grave. É um problema que está no seio da sociedade há muitos anos. E o que nós colocamos no poder, é exatamente aquilo que está dentro da sociedade. Quando você chega, às vezes, num processo eleitoral, e aí o brasileiro é aquele cara que muitas vezes vai vender o voto. A verdade é essa daí. É isso aí. Vai vender o voto. Tá? Quantas e quantas campanhas que o cidadão chega lá com uma proposta, com uma olha, eu estou aqui, quero ser candidato, isso, aquilo. Você dá as costas, o cara vai falar assim, mas ó, eu preciso disso, para isso, para aquilo. Tá? O que você vai esperar depois? Então é um problema grave, e aí acresça-se a isso ao que o Muniz falou, a certeza da impunidade. Tá? O Brasil hoje, o grave problema do Brasil hoje é a impunidade. E ela vai desde os crimes de colarinho branco aos crimes violentos. Né? Hoje, no início do programa, estamos chegando ao fim, nós abrimos o programa falando sobre segurança, e uma das coisas que nós falamos, hoje, o cidadão, o elemento lá, no chamando de cidadão, sabe que ele vai cometer um crime, ele vai para audiência de custódia e ele vai sair lá na frente. Ou sabe que ele vai ficar preso tanto tempo e daqui a pouco ele está na rua. O Senado vota e aí hoje, você... Ronaldo, a proibição da saidinha dos presos em datas comemorativas. Isso é um avanço. Isso não devia nem nunca ter acontecido. A penalidade, o cidadão, o elemento, ele foi condenado, ele tem que cumprir a pena. Outra coisa, a progressão da pena. O cara já faz a conta, faz tudo, depois ele já sabe que ele vai sair. Então, ou nós encaramos isso, que a pena seja cumprida, ou essa sensação de impunidade só vai aumentar, é uma bola de neve para aumentar a criminalidade. E o crime do colarinho branco, o crime violento, o crime contra o patrimônio e toda a sorte de crimes. E pior é, Ronaldo, a pessoa que cometeu algum crime, né, em algum momento cumpriu sua pena, ela volta para a sua vida aqui, né? Acho que nesse momento, essa pessoa que cometeu um crime, pagou pelo seu crime, claro, ele deveria ser tratado realmente como um cidadão normal. E não acontece isso. Qualquer ex-detento, ele não consegue emprego, o Ronaldo. É verdade. Não consegue emprego. Essa ressocialização é uma falácia. É muito difícil. Por quê? A pessoa que cometeu um crime, ele volta à sociedade, ele não consegue emprego. Por quê? Simplesmente você tem vários fatores que impedem o empresário de contratar. Por exemplo, na área portuária, se você tem um currículo de alguém que passou pela uma penitenciária, as seguradoras não pagam, elas não absolvem, elas não aceitam isso. Então, é a coisa mais ridícula se falar de ressocialização sem você dar oportunidade para aquela pessoa que cometeu um crime, às vezes um crime de momento, às vezes um crime realmente, mas que quer voltar à sociedade. Então, assim, precisa se repensar que essa pessoa cometeu o seu crime, pagou pelo seu crime e agora quer voltar a ter seu trabalho, ter sua vida normal. Isso você sabe. É verdade. Que não acontece. É um problema gravíssimo isso, e aí vem de como você vai inserir essa pessoa de volta na sociedade. Políticas que realmente possam inserir a pessoa de volta na sociedade. É uma das coisas que nós temos que pensar. Há necessidade de que a pena seja cumprida, a necessidade da execução da pena, como ela foi aplicada, mas, ao mesmo tempo, pensar que se o espírito da lei é trazer de volta, tirar ele do seio da sociedade e entregá-lo de volta para a sociedade lá na frente, é preciso que tenha a responsabilidade de fazer isso. Você lembrou bem as questões desde o ISPS Code, etc. Isso acabou cerceando a possibilidade dessa pessoa, por exemplo, no trabalho portuário voltar. Você foi muito feliz na tua fala, a gente aqui é crítico realmente da questão da impunidade, mas, ao mesmo tempo, as oportunidades elas devem ser dadas às pessoas. Só passando aqui duas informações, vamos lá, né? Em relação
O Mauro Vieira está convocando o embaixador de Israel em Brasília para uma reunião ainda hoje, pelo desconforto entre o governo e meio à crise, né? A fala do presidente Lula em relação a Israel, e Netanyahu ontem, inclusive, já havia comunicado, persona não grata, foi comunicado ao embaixador brasileiro para o presidente brasileiro Lula, né? Então, o Padilha diz que a crítica de Lula ao Netanyahu não é ao povo israelense, sim ao seu líder maior. Criou aí uma situação bem delicada entre o Brasil e também Israel, né? Agora há pouco, inclusive, confirmou de novo, num outro aspecto da informação, já havia sido comentado ontem, hoje voltou à tona, né? O ministro Alexandre de Moraes diz que não cabe ao ex-presidente Marcos Ronaldo Bolsonaro escolher data, dia e hora para o seu depoimento à Polícia Federal. O ex-presidente, ele comunicou através de seus advogados que ele gostaria de escolher o dia e hora. O Alexandre de Moraes, ele passa a ser muito rigoroso, não olha ao lado do fato, se houver alguma prerrogativa, Ronaldo, você que é advogado, de ser um ex-presidente, ou ele está cumprindo simplesmente o que ele entende que é regra? Olha, eu realmente não tenho parâmetro agora juridicamente para falar se é uma prerrogativa do presidente ou não. Mas, de modo geral, pois não, em qualquer processo, é muito comum, muitas vezes, tá, o advogado ele solicitar à autoridade, seja a autoridade policial, seja um depoimento na justiça, justificar por alguma razão e pedir uma redesignação, principalmente quando se trata ainda de um procedimento que está numa fase de apuração ou investigatória. Eu acho que é um rigor aí desnecessário, talvez. Ô Marcos, domingo tem uma movimentação do ex-presidente Bolsonaro na Paulista, e vários líderes políticos já estão confirmando. Aí uma briga interna em relação que o presidente ligou, que é a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O prefeito de São Paulo disse que ia, mas agora deu uma recuada porque ele teme com relação à eleição, né? A gente está vivendo um momento tão complicado, o Brasil brigando com quem não devia, com Israel, a comparação descabida do presidente Lula, o ex-presidente tentando dizer o que não fez e a justiça tentando dizer ou afirmar que fez. E a gente precisa de tantos avanços no país, tanto crescimento, tantas coisas para fazer, e a gente percebe que a gente passa um ano, começa um ano e perde mais um ano. Já estamos chegando daqui a pouco em março, né? E um ano de eleições. Daqui a pouco muita coisa nos municípios não pode ser feita por conta da eleição. Até já me mandaram aqui a mensagem: Eduardo, você vai falar do prefeito de Santos? Não, o prefeito de Santos começa a se articular com vários partidos para criar justamente aquilo, né? Um número maior de partidos para o apoiá-lo, né? Não sei, não posso responder ainda. Ela não esteve aqui sentada e ele também não. Se Rosana Vale será realmente candidata? Em princípio, parece que sim, mas vamos esperar a confirmação. O prefeito Rogério Santos já disse que é candidato. A Rosana Vale ainda não confirmou oficialmente. Então, isso fica para um outro programa, viu, Jonas? Para a gente conseguir até colocar isso com tranquilidade. Mas, ô Marcos, como é que você vê essa situação de perda de tempo? Porque a gente está perdendo muito tempo, a gente cai no ranking de corrupção, a gente cai no ranking de investimentos, a gente cai no ranking importação e exportação. Brasil mostra a falta de infraestrutura. Outro dia fizemos uma parceria com o Porto de Rotterdam, uma parceria para japonês ver, né? Porque lá funciona, mas aqui não. Sem dúvida, Eduardo, são tantas questões de infraestrutura que nós precisamos corrigir com o país, e nós perdemos tempo assim, com posicionamentos ridículos, né, do presidente, que deveria dar um exemplo, né, e realmente ele polariza a cada momento da sua fala, trazendo um ambiente a cada momento mais complicado por uma diplomacia, né, internacional, principalmente com um país como Israel, que nos ajudou aqui, em Brumadinho, não sei se vocês lembram, eles trouxeram toda uma equipe aqui para fazer isso. Homens de salvamento. Exatamente. E aí eu começo a ter saudade da época que o presidente só chamou a mulher do Macron de baranga. Eu começo a ter saudade disso, que a única polarização que existiu foi essa a nível internacional, né? E principalmente países que o Brasil depende muito de tecnologia. Eu acho que o país ele precisa realmente do investimento de infraestrutura. É um acalanto todo o segmento, né, de comércio exterior. Nós temos um evento aí do dia 5 ao dia 7, a Intermodal,
um evento muito importante que trará vários players do comércio exterior, e eu acho que todos eles anseiam por quê? Por uma melhor infraestrutura. Sim. Tá? Porque hoje nós temos capacidade de crescimento e o que nos realmente nós esbarramos nos mesmos problemas, né? De infraestrutura. E eu falando anos atrás que nós preferimos aí construir estádios de futebol ao investir em infraestrutura, hoje nós não estaríamos falando exatamente dessa falta, né, Exato. Eduardo? Então, não conseguimos corrigir o passado, Sim. mas podemos prever o melhor futuro. Sim. Né? Então, acho que é realmente isso que eu entendo. Então, vamos corrigir o que foi de errado no passado, porque se você Sim. não consegue nem aprender com o passado, difícil. Vai ser difícil o futuro. Agora, ao invés de investirmos, Ronaldo, num país produzindo em todos os estados, criamos um modelo que era a Zona Franca de Manaus, que deu certo, mas precisava de aprimoração, ou aprimoramento, melhor dizendo, em outros pontos do país. Eduardo, você criou uma zona franca, né, através do SUFRAMA, para fomentar o desenvolvimento daquela região, que é a Amazônia Ocidental. Você criou no meio do nada. Sim. Então, o custo para que você traga uma mercadoria daquela região até o grande centro do consumidor, que realmente é o Sudeste, é gigantesco. É muito caro. Então, assim, Mas foi eu vou passar errado. aqui. Eu quero falar sobre isso antes de terminar. E sem falar o seguinte, você Mas a área do depende Ronaldo. muito da Tauba da Maré, Sim. tá, para alguns momentos. Exato. Eu já mandei caminhão para lá, quando voltei, o caminhão ficou um mês. Parado para revisão. E troca isso e troca aquilo. Exatamente. Foi políticas erradas, não existe política de Estado, existe política do governo de ocasião. Essas políticas erradas fazem com que o Brasil tenha esse desconforto. Eu tive na China algumas vezes e realmente você tem locais que produzem só estratégicos, porcelanato, outros que você Exato. produz só aço. Então você fez um país, preparou um país para isso. E nós temos todas as condições de fazer isso. Agora, falta a vontade de querer fazer o certo. Sim. Né? Porque quem discute isso, realmente nunca produziu nada, Exato. nunca administrou absolutamente nada. Né? Então, e ao invés de convocar pessoas em ministérios que realmente têm essa habilidade ou até uma grade curricular que possa fazer isso, não faz. Então, a cada momento eu vejo que a gente está indo para um buraco. Passar para o Ronaldo responder essa, porque tem vários ouvintes que me perguntaram sobre o direito do consumidor quando importa. E vamos lá, eu fui atrás e Marisa, deixa eu mandar um abraço para a Marisa, que está em Jundiaí, mas é de Santos. Marisa, pelo que eu levantei, o Ronaldo vai responder aqui, né? Brasileiros importam por mês 13 bilhões de dólares em mercadorias até 50 dólares. Valor estimativo aí em reais, mais de 1 bilhão de reais. Aí, humildemente, vou dizer o seguinte, o direito que eu imagino é o seguinte, eu comprei por internet, eu não gostei, eu tenho aquele período de 7 dias para devolver. Fora isso, não tenho mais nada. Ou eu estou errado? Não, se for uma empresa fora do Brasil, que não tem um CNPJ no Brasil, não se aplica a Que legislação garante? consumerista. Exato. Quando você tem uma atividade com o CNPJ, ela pode estar importando, mas ela tem uma importadora dentro do Sim. Brasil, é uma relação. Sim. Aí você tem lá um CNPJ, se identifica e se aplica... Ele é o sua- responsável. É o responsável. Agora, você fez uma transação internacional que não tem lá um parâmetro do ponto de vista, não se aplica a nossa legislação nesse sentido. Né? Sempre que houver, por exemplo, você tem uma grande rede aí, a Shopee, que é mais utilizada, que ela tem aqui dentro do Brasil já alguns importadores Exato, lá exato. colocam, né? Mas fora isso, não se aplica a legislação consumerista. Eu acho uma transação lá, ainda que de varejo, vou comprar uma blusa na China, em tal lugar. E daí? E daí? Comprou, tem que morrer abraçado. Como é que eu vou trazer E se aqui não e aplicar receber- a legislação consumerista lá? Eu aplico a legislação consumerista no território nacional. Sim. Nós não temos um tratado internacional Pois não. com relação a isso. Então, muito cuidado, você gosta de fazer as suas compras aí com o exterior diretamente. Eu só quero terminar Diga, aqui falando pra um gente pouquinho de finalizar. infraestrutura rapidamente. Pode fazer. Tá? Há 20 anos atrás, Muniz, eu era advogado, fui advogado do Sindicam aqui, e depois fui advogado da Federação dos Transportadores Autônomos de Bens. Quando advogado da Federação dos Transportadores de Bens, eu tinha reuniões diretas na NTT, eu tinha com a Federação das Empresas de Transportes, na época você tinha até um santista, era o Pestana, o presidente, e um santista aqui,
que eu não me lembro o nome dele, foi dono de uma transportadora há bastante tempo, fazia parte da diretoria da federação. Bernat, exatamente. Depois fiz parte eu cheguei a fazer parte da comissão tarifária da Nova Dutra, da Dutra na época, que tinha sido privatizada. Sim. Vivi esse ambiente. E fiz uma negociação na época pelos autônomos de um frete da Câmara da Amazônia, do transporte Belém, São Paulo. Isso tem 20 anos. Belém, São Paulo. Inclusive, nós discutimos a questão do tempo, da jornada e tudo. Aí eu vejo o ministro falar isso e digo, nada mudou. Nada mudou. Os problemas de 20 anos, estou fora do sistema de transporte. Né? Vivi isso devidamente. Discuti por anos a questão do pátio regulador aqui, da necessidade de uma outra pista. 20 anos. Passaram-se governos estaduais, governos federais. Mas aí, Ronaldo, infelizmente, parece de quem que é a culpa, ô Marcos? De quem é a culpa? É difícil, já todo mundo... Quais são os culpados? Nós vivemos aqui da esperança, né? Então, a cada eleição se renova a esperança. Isso parece o Natal, né? Não, e o interessante é que nós musiquinha, né? O interessante é o seguinte, a gente tem governos mais à esquerda, governos mais aqui, governo de direita, e o nosso problema continua, gente. Então vamos ficar na esperança. Só muda o rótulo, Quero agradecer demais a presença do Marcos. Diga, Virgínia. Diga lá para a gente encerrar. Isso, deixa eu aqui. Daqui a pouco a gente vai encerrar. Cláudio Honor Carmo, bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentando ao excelente apresentador, senhor Eduardo Lucas. Obrigado. Cumprimentando aos excelentes convidados, senhor Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos, o senhor Marcos Muniz, empresário. Nosso gigante Brasil, urgentemente precisamos fazer as seguintes reformas. Políticas públicas sem direitos à reeleição para todos os políticos. Espera um pouquinho, que pulou aqui. Precisamos fazer muita reformulação, mas ação em princípio, né? Colocar Políticas em prática. Públicas sem direito à reeleição para todos os políticos em geral. Eleições federativas, tendo como salários o limite do teto da Previdência Social, seguranças públicas, cumprimentos penais em regimes fechados, sem direitos a benefícios nenhum, com a redução para 16 anos de idade, o início da penalização do menor, nos mesmos critérios do maior, uma vez que o menor já tem a prerrogativa de autonomia para adquirir título de eleitor, reforma geral do MEC, com novos critérios e metodologias atuais, inovação de grades das disciplinas, etc., reformas das leis de criminalidades, o aumento das penas para 50 anos de crimes de assassinatos, roubos, sequestros, estupros, corrupção, etc. Parabéns pela realização deste excelente programa de entretenimento, informações de extremas importâncias e relevâncias, contemplando a todas as municipalidades da região metropolitana da Baixada Santista em geral. E mais um comentário aqui, deixa eu ver. Obrigado pelas palavras. José Bento. Opa, Florianópolis. Isso. Deixa eu só ver aqui. O Lúcio conhece bem lá e conhece bem aqui. Morou 10 anos em Santos. Então ele conhece bem tanto cá como lá, né? Isso. Lúcio José Bento. Espera um pouco aqui. Bom dia a todos. Parabéns pelos comentários. Obrigado, Lúcio. Obrigado. E olha, me manda informações aí de Florianópolis, a ilha lindíssima em Santa Catarina. Ronaldo, antes de ir embora, passa os contatos de quem começou o ano já. Eu sei que tem cheio de gente com problema que comprou, não deu certo. Graças a Deus nós andamos comprando umas coisas aqui para o trabalho, mas tudo chegou, né? Agora, comprar sempre de alguém que tenha CNPJ, empresa que você conhece, empresa com tamanho e competência, para que você, se tiver algum probleminha, possa resolver, né, Ronaldo? Vamos lá, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, você já citou bem. Nós temos hoje várias ferramentas de pesquisa antes de comprar. Verifique com quem você está fazendo o seu negócio. Se tiver algum problema, você pode entrar em contato com o Procon Santos, atendimento na Rua João Pessoa, número 246, no Poupa Tempo. Só você se dirigir lá, faz o atendimento, leva seus documentos, será atendido. Nós temos um posto avançado também na Universidade Metropolitana de Santos, na Rua Barão de Paranapiacaba, número 28, atendimento lá de segunda a quinta-feira, das 9 horas até as 16 horas, com intervalo de almoço das 12 às 13. Os nossos telefones, 3219-9001, você fala com a gente, ou você pode falar com a gente também pelo nosso e-mail, procon@santos.sp.gov.br e pelo nosso aplicativo Procon Santos. Muito bom. Para finalizar aqui, Serviço Secreto Norte-Americano investiga, a partir de hoje, a morte de 3 atrizes pornôs
famosíssima nos Estados Unidos, e o governo norte-americano pediu rápida solução, pois é de se espantar. Coincidentemente, 3 moças, 3 atrizes do cinema pornô, foram assassinadas recentemente lá nos Estados Unidos, o que chamou a atenção do governo norte-americano pedindo providências. Marcos, o doutor Roberto Monteiro perguntou, você falou que mandou um caminhão para a Zona Franca de Manaus, ele até fez um comentário, não vou abrir inteiro porque já mudei a página aqui, mas ele disse, por que não fizeram a Zona Franca de Manaus central, que estivesse no centro do país, para se distribuir isso para várias rodovias e portos, e não no Amazonas? Mas ele disse, para ser dono de uma empresa de transporte e logística no Brasil, precisa ser um pouco louco, segundo ele, porque ele imagina que o custo de manutenção e de segurança seja muito alto. Realmente, para nós, é um desafio gigantesco, né? Nós temos uma legislação aí, a legislação do motorista, da jornada de descanso, os próprios motoristas reclamam, porque eles não conseguem área para fazer o seu descanso. Eu tenho uma motorista mulher, é quase impossível ela encontrar um posto de combustível que ela consiga fazer o nosso higiene, né, e tudo mais. Então, a gente sofre de todas as formas, né? E não é diferente aqui no Porto Santos. Eu já encontrei estivador, outro dia encontrei um outro profissional de bordo, né, de navio, que também falou que o Porto Santos também não existe uma cantina, não existe um banheiro para que eles façam, né, o seu higiene. Então, assim, a gente traz para o Porto Santos o que acontece no país inteiro. Uma falta gigante de infraestrutura. Para o motorista é um desafio grande. Eu costumo falar para os meus motoristas, quando faz uma viagem grande, a gente tem todo um rastreamento, tem um pessoal que procura, né, fazer deixar o motorista bem tranquilo e bem seguro, mas, assim, nós vivemos com a proteção divina. É isso aí. Né? Pedindo então, a Deus. Vamos levar isso mais a sério, um país que quer crescer, quer se desenvolver, vamos levar a sério essas políticas públicas, principalmente de infraestrutura. É isso, já estouramos o tempo, gente. Continue com a gente, com a Rádio 24 Horas no ar. Amanhã a gente está de volta. Amanhã, Virgínia, quarta-feira, qual será o assunto? Você lembra aí na pauta dos assuntos? Ah, secretária, porque nós temos muitas pautas em relação à ocupação aí. Olha, o Bento que mandou a mensagem, final de semana, 600 pessoas foram retiradas da ilha de Florianópolis, serão mandadas de volta para suas cidades, porque descobriram que lá, várias cidades brasileiras estavam mandando gente para Florianópolis, lá estão mandando de volta para suas origens. Não dá mais tempo de nada. Tchau, amanhã está de volta, o programa amanhã imperdível, vamos falar de moradores de rua na nossa querida cidade de Santos. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.